O que vai acontecer na continuação de O Rei Leão? E o que a gente pode esperar desse filme? Calma, meu querido amigo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar de todas as novidades e teorias sobre o novo live action da Disney, O Rei Leão 2. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Ano passado a gente teve a notícia de que seria feita uma continuação do clássico Rei Leão, isso do live action que lançou em 2019. Porque como já era de se esperar, o filme fez muito sucesso, ultrapassou grandes bilheterias, todos nós já estávamos esperando isso acontecer. Mas a pergunta que não quer calar é qual que é a possível história que o filme vai contar pra gente. Nicolas, mas existe o Rei Leão 2, uma animação própria. A Disney com certeza vai fazer sobre isso, né? Pelo amor de Deus, me diz que sim. É, meu amigo, sinto lhe dizer, mas não, a história não vai ser isso. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, pra gente comentar as novidades que saíram até agora, as teorias sobre o que a gente pode esperar desse filme, ou seja, muita coisa boa pra falar. Acho que a maior dúvida que a maioria das pessoas tem em relação sobre isso é porque a Disney vai fazer um novo filme se a maioria das pessoas odiou esse primeiro. Ninguém gostou do live action. Tá, antes da gente se aprofundar melhor nesse assunto, vamos entender de fato quais são essas polêmicas, porque a Disney prometeu que vai arrumar tudo isso, pra que a gente pare de encher o saco dela. Exatamente. Como eu disse, ninguém gostou desse filme, e a desculpa que a maioria das pessoas estão dizendo é por causa da emoção dos personagens. A gente não consegue sentir o que eles estão sentindo, mas isso teria acontecido por causa dos olhos que eram muito pequenos, não é que nem a animação que eles ficam fazendo essas feições pra representar o que eles estão sentindo. Mas se você realmente se importou com isso, vai ficar feliz com essa notícia, porque já no live action de A Dama e Vagabundo, a Disney já consertou esse erro. Nesse filme, os olhos dos personagens, eles estão um pouco maiores. Isso pra, como eu disse, a gente sentir as emoções que eles estão sentindo. E eu não sei se você chegou a assistir, mas A Dama e Vagabundo ficou muito legal. Talvez por causa dessa mudança que a Disney decidiu fazer. Eu acho que foi por causa disso. Na minha opinião, não foi nem essa questão dos olhos que interferiu pra que o filme fosse ruim, porque eu, sinceramente, nem cheguei a perceber. Percebi isso só depois que eu fui ver as críticas de todo mundo. Mas eu acho que o principal problema que a Disney tomou foi na parte de escolher os dubladores, porque eles ganharam nota 10. De 1000. Ele tem toda a razão. Obviamente a gente teve músicas ótimas, até porque a maioria dos dubladores eram cantores, só que agora na questão da atuação foi uma porcaria. A Disney literalmente só contratou esses dubladores pra fazer dinheiro em cima disso. Todo mundo queria assistir o Rei Leão, e daí ainda com famosos no meio disso, essa vontade só iria aumentar. E eu não sei como é que foi lá pros Estados Unidos, se a Disney de lá também tomou essa decisão de contratar cantores ao invés de dubladores profissionais, mas quando o filme passou aqui pro Brasil, eu acho que esse foi o principal ponto que mais me chamou a atenção. Outra coisa muito importante é que eles mudaram completamente algumas características lá da animação original de 1994 que deixavam o filme realmente especial. Essas partes que deixavam o filme único, ou eles cortaram ou eles simplesmente mudaram toda a cena. E eu acho que a coisa principal que eles mais mudaram foi em relação às músicas do filme. O que eu quero mais a ser rei, Se Preparem, Hakuna Matata, ou até mesmo em questões físicas como a aparência do Scar, que é completamente diferente, mas isso eu já expliquei num outro vídeo, link aqui na descrição com alguém que não quer nada. Mas tudo isso era realmente muito especial pra gente, e daí é isso que eu não consigo entender. Por que a Disney quis mudar isso? Se era algo tão legal, que era algo que a gente realmente amava. Poxa, Disney, por que tu faz isso comigo? Com a gente aqui do canal. Inclusive, se você ainda não se tornou parte dessa comunidade, se inscreva aqui embaixo nesse botão vermelho, e assim você não vai perder mais nenhuma novidade de Rei Leão. Peraí que eu tô mal. Deixa eu me acalmar aqui. Por conta de todas essas reclamações que a Disney recebeu, todas essas críticas envolvendo esse primeiro filme, ela decidiu fazer uma continuação do live action pra consertar principalmente todos esses erros. E daí, como eu disse, pra que a gente pare de encher o saco dela. Mas esse também foi um dos motivos pra que essa continuação não fosse sobre a animação de O Rei Leão 2. Porque assim a gente não poderia reclamar sobre a história, se ela mudou alguma coisa. Ela acha que a gente não presta atenção nos detalhes, mas a gente presta. Nicolas, então pelo amor de Deus, qual que vai ser a história que eles vão contar nesse filme? Eu tô tremendo aqui sem saber o que vai ser essa história. Calma, respira aí que o papo vai ser longo. Esse novo filme, especificamente, vai mostrar o que aconteceu antes da história do primeiro filme. No caso, o período em que o Mufasa e o Scar eram crianças, mas vai contar a parte sobre o período em que o pai deles, o Rei Arrad, estava comandando as terras do reino. E eu achei essa ideia muito mais legal do que fazer essa continuação baseada em O Rei Leão 2. Porque daí a gente finalmente vai ter algo oficial. Se a gente quer ver a história da Kiara e do Kovu, é só abrir o Disney Plus e
assistir a animação. Inclusive, isso foi uma das coisas que o pessoal reclamou, que o live action tava exatamente igual à animação. E eles aumentaram a duração do filme pra não acrescentar absolutamente nada. Só enrolaram na maior parte do filme. E daí agora não. A gente finalmente vai entender a história do Mufasa e do Scar, como que o Scar se tornou um vilão e como que o Mufasa se tornou um mocinho. Até porque eu não sei se você sabe, mas existem 4 versões diferentes dessa história. E agora a Disney finalmente vai mostrar pra gente qual que é a verdadeira. A gente finalmente vai tirar essa pulga atrás da orelha. Mas não se engane que é apenas porque essa história vai contar sobre o passado do Mufasa que a Disney não pode mostrar outras coisas que estejam relacionadas a isso. Até porque seria praticamente impossível a Disney nem tocar no assunto sobre o passado do Scar, a origem da famosa cicatriz dele. E é por causa disso que agora eu te convido pra gente conversar sobre algumas teorias que possivelmente podem ser mostradas e confirmadas nesse filme. E tem muita coisa bombástica e possível que pode acontecer. Esse já é um momento pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, e agora é só coisa boa que vai vir. Já que a gente tocou no assunto sobre a origem do Scar, vamos começar falando sobre ele. Como eu disse, existem 4 versões diferentes sobre a história do Scar, do personagem Scar, especificamente sobre a origem da cicatriz dele. De acordo com o live action, isso aconteceu em uma briga dele com o Mufasa, que daí eles estavam batalhando pra ver quem ficaria com a Sarabi, que é a mãe do Simba, e daí, como a gente sabe, o Mufasa ganhou, se casou com ela e teve o Simba. E aí já começa toda a história do Rei Leão. Mas caso você não saiba, isso é muito comum de acontecer na vida real. E por isso que a gente já pode esperar que a Disney se aprofunde um pouco mais nessa questão do realismo no filme, do realismo da história. Eu não faço a mínima ideia como é que é o comportamento de um leão, mas eu tenho certeza que a Disney vai fazer um trabalho impecável em relação a essa pesquisa pra saber como que eles agem, quais que são os hábitos deles. Tudo isso a gente já pode esperar no live action. E o importante é que a gente finalmente vai entender a rivalidade entre os dois irmãos. Como que essa briga do Scar e do Mufasa começou? Quando que eles decidiram brigar pra ver quem se casaria com a Sarabi? E aliás, como que foi essa briga entre os dois? Porque o Scar afinal quer matar o Mufasa. Afinal, em cada origem diferente tem um motivo diferente. E nessa especificamente do live action eu quero saber qual que vai ser essa nova história que a Disney vai contar. Eu quero ver isso, hein? Outra coisa que eu tô muito curioso pra saber em relação sobre o Scar é sobre o nome dele. Porque eu não sei se você sabe, mas Scar em inglês significa cicatriz. E obviamente faz sentido porque o Scar ele tem a famosa cicatriz. Eu tô cansado de falar isso aqui no vídeo. Mas aí a pergunta que não quer calar é quem que se chama cicatriz? Qual é o pai, qual é a mãe que chama o seu filho de cicatriz? Ele obviamente não nasceu assim. E de acordo com os livros de O Rei Leão, o Scar se chama originalmente Taka. Eu espero de verdade que isso seja abordado no live action, explicar essa mudança de nome que ele teve, porque afinal ele decidiu mudar de nome e não apenas nascer já com esse nome. Eu acho que ia ficar meio estranho. Falando agora um pouco sobre o Mufasa, será que ele era babaca na sua juventude? Lá na série Jaguar do Leão, uma série muito conhecida no Disney Channel, é mostrado uma dessas origens do Scar e a gente vê o quanto que o Mufasa era um babaca. E eu fico me perguntando se a Disney vai abordar isso no filme, porque seria muito legal a gente ver como que um vilão virou um herói e como que um herói virou um vilão. No caso, como que o Mufasa deixou de ser um babaca pra virar aquele leão super respeitado que a gente vê no filme, e como que o Scar virou um vilão. Acho que esse vai ser um dos principais pontos que a Disney vai mostrar pra gente. Até porque se foram capazes de mostrar um assassinato, eu acho que agora tudo pode acontecer. Só me dá, pelo amor de Deus, uma origem pro Scar que seja boa. E pro Mufasa também, embora eu não goste muito dele. Obviamente, eles mostrarem alguma coisa desse nível de assassinato, não vai ser nada extravagante, escandaloso. Até porque esse filme é pro público infantil e não pro um público adulto. Obviamente, se eles vão abordar sobre o passado do Scar e do Mufasa, não tem como deixar de fora sobre os pais deles, o Rei Ahad e a Rainha Uru. Eles são introduzidos apenas nos livros, em nenhum outro lugar eles são mencionados em filme, em série, nem nada. Mas é interessante a gente falar aqui sobre eles. Primeiro que eu já te adianto que eu tô com um pouco de medo que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com as hienas. O Ed, Banzai e Shenzi, os aliados do Scar lá da animação, no live action eles viraram personagens de fanfics. O Shenzi, a Kamari e o Azizi. Sério? Eu não acredito que a Disney chegou nesse ponto. Eu não quero saber de você mudando nenhum personagem, Disney. Olha bem pra mim, olha aqui no meu olho. Não muda o nome de nenhum personagem. Ainda tem uma possibilidade muito difícil de acontecer, que é eles mencionarem ou até mesmo mostrarem o Mohato, que caso você não saiba é o bisavô do Simba, vô do Mufasa e do Scar e pai do Ahad. Seria muito interessante eles mostrarem isso no filme, até porque o Mohato, ele foi o primeiro rei das Terras do Reino, então eu acho que seria muito legal eles falarem sobre isso, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de acontecer. E além, é
claro que a gente vai ter que ver como que o Rafiki chegou ali nas Serras do Reino. A história também do Rafiki. Porque naqueles livros que eu tinha dito, fala que o Rafiki chegou ali nas Serras do Reino quando o Mufasa ainda era criança. Então provavelmente isso vai ser um tópico que eles vão abordar. Eles têm que abordar. Um resumo aqui bem prévio sobre as informações que a gente tem até agora. Não tem nenhum trailer se aprofundando na história, falando sobre o passado do Mufasa. E já pode esquecer ver essa besteira de A Guarda do Leão, o Scar com poderes rugido. Com certeza a Disney não vai mostrar isso nesse filme. Ela vai montar uma nova origem sobre esse personagem, não que ele tinha poderes, até porque eu acho que nem faria sentido isso ser mostrado num live action. E como é uma história diferente, a gente ainda não tem uma lista de dubladores. Eu espero que ela não cometa o mesmo erro que ela cometeu na primeira vez. Aprenda com seus erros. Mas já aproveito para se inscrever aqui no canal para sempre ficar atualizado no mundo do Rei Leão, de todas as notícias sobre esse novo live action. E aproveita também para deixar o seu like, que isso vai me ajudar muito. Clica aqui no meu lado caso você queira saber sobre o universo de Rei Leão, toda essa história linda e maravilhosa. E obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!